nessa questão, na doutrina espírita, nós temos um processo de cura, uma reunião de cura fantástica, que se chama atendimento fraterno, que se chama Conheça-te a ti mesmo. O Conheça-te a ti mesmo é onde que ocorre as curas mais profundas. Porque o Conheça-te a ti mesmo, ele tem um bisturi que corta a alma e vai lá dentro da alma e traz para fora a enfermidade real que você tem. Porque a cura do corpo físico, nós podemos curar o corpo físico hoje, e se eu não faço, se eu não trabalho a cura da alma profundo, a cura física volta, a enfermidade física volta. O Conheça-te a ti mesmo é essa cura que traz a cura real. Você mergulha para dentro de você e entende que a causa do seu câncer é o ódio que você sente dentro de você. É a culpa que você sente dentro de você que não foi trabalhada. Sim. E aí provoca o câncer que está na pele. Provoca o câncer que está no estômago. Então, quando você trabalha profundamente o auto-perdão ou o perdão da pessoa que te fez o mal, você cura de dentro para fora. E essa é a cura real. E onde que a gente vai conseguir isso? Dentro do centro espírita, nós podemos conseguir isso. Começar nessa reunião que nós chamamos, o primeiro contato que a gente tem com o espiritismo dentro do centro espírita, o atendimento fraterno. A reunião do Conheça-te a ti mesmo. É ali que nós vamos entender que nós não somos vítimas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei, como sempre eu digo, que horas você vai estar assistindo esse podcast. Mas hoje, sejam todos muito bem-vindos, como sempre. Hoje o nosso podcast é um convite à reflexão, ao silêncio interior e, principalmente, à prática do amor, né? Vamos falar de Jesus, não apenas do Jesus histórico, mas do Cristo vivo, presente na consciência de cada um de nós, né? E em um mundo tão acelerado, onde falta tempo, sobra ansiedade e os relacionamentos se tornam cada vez mais frágeis, os ensinamentos de Jesus continuam sendo um farol seguro, simples, profundos e eternos. Para essa conversa recebemos alguém que dedica sua vida a estudar e divulgar o Evangelho de forma clara, respeituosa, acessível e sempre nos convidando à reforma íntima e à vivência do amor no dia a dia. É com muita alegria que recebemos hoje um grande palestrante, um ser humano incrível, muito querido por onde passa, Manuel Gamas. Seja muito bem-vindo, Manuel. Eu quero começar pedindo para você fazer uma oração. Ok. Para a gente começar o nosso podcast. Ótimo, com todo o prazer. Por favor. Bom dia a todos, boa tarde a todos e boa noite a todos. Isso. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, nós te pedimos que nos envolva benfeitores da vida maior. Pedimos que nesse momento envolva principalmente os nossos corações, para que as palavras que vão sair da nossa boca possam tocar o coração de quem vai ouvi-la. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Manuel, o tema de hoje sobre ensinamentos de Jesus e a transformação interior. E a pergunta de aquecimento é: Manuel, ao longo da sua trajetória, você nunca restringiu divulgação da doutrina espírita a um único espaço, seja federados ou independentes, né? O que te impulsiona interiormente a seguir palestrando, viajando e levando esses conhecimentos adiante com tanta dedicação e carinho, como você sempre faz? Primeiro porque esses conhecimentos, essas realidades, elas primeiro tocam meu coração. E é como se você tivesse encontrado um tesouro e aí você quer dividir um pouco desse tesouro com outras pessoas. Sim. É assim que é o Evangelho do Cristo. À medida que a gente vai falando, à medida que a gente vai sentindo as propostas de Jesus, elas vão mexendo contigo, vão mexendo profundo dentro de nós. E é isso que é o motivo que me faz, ou que nos faz, todos nós que pregamos a doutrina espírita, que falamos da doutrina espírita, é que a doutrina espírita mexe conosco, toca nosso coração, convida constantemente à transformação, e todas as vezes que eu abro a boca para falar, o primeiro ouvido é o meu. Então,
quem é o mais beneficiado nesse processo de 30 anos de divulgação da doutrina espírita sou eu. Porque nesses 30 anos eu fui cada vez mais me tornando uma pessoa melhor pelo fato que eu sou o primeiro ouvido a ouvir os ensinamentos que saem da minha boca. Percebe que satisfação tremenda ter esse caboclo aqui com a gente? Tenho palavras para agradecer a tua presença aqui, Manuel. Você sempre é da casa, você é sempre muito bem-vindo. Depois eu tenho uma perguntinha particular da casa para te fazer. Mas falando de Jesus para nós hoje, de que Jesus estamos falando quando o Espiritismo se refere ao Cristo? Cristo histórico, Cristo cósmico, modelo e guia? Como seria? Para o Espiritismo, para nós espíritas, Jesus é um modelo e guia. Porque por muitos anos Jesus ficou longe de nós. Nós não conseguimos aproximar do Cristo pelo fato que Jesus era considerado como Deus, em outras religiões que nós passamos. E quando nós chegamos na doutrina espírita, Jesus é o amigo. É o amigo de todas as horas. É aquele que cuida do nosso coração. E quando nós começamos a penetrar no estudo da doutrina espírita, Jesus se torna o governador da Terra. Aquele que olha por todos os movimentos que acontecem na Terra. Até o movimento de uma formiguinha está sobre a ordem de Jesus. Jesus coordena o nosso planeta. Todos os movimentos que nós estamos vendo agora, por exemplo, os conflitos que nós estamos assistindo, esses conflitos estão sendo observados por Jesus, porque ele é o governador da Terra. Então, quando nós chegamos na doutrina espírita, nós encontramos Jesus, governador da Terra, e o Jesus, modelo e guia, aquele que nós temos que seguir. Na doutrina espírita não tem alguém que a gente segue. Não tem uma autoridade religiosa que a gente segue. A pergunta 621 do Livro dos Espíritos é clara. O nosso modelo, a pergunta 625, desculpa, o nosso modelo guia é Jesus Cristo e mais ninguém. E quando a gente tem Jesus Cristo como modelo guia, não tem erro, porque ele é perfeito. Se eu tenho você como modelo guia, você vai errar amanhã. E aí eu decepciono com a doutrina espírita. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Mas quando Jesus é o nosso modelo guia, não tem decepção, porque ele é perfeito. E ele está conosco a todo momento. Já tem 2000 anos que ele pisou os pés aqui. 2000 anos que ele veio, que ele encarnou entre nós. Mas Emmanuel fala no Caminho da Luz que Jesus está conosco há 4,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, ele nunca saiu daqui. Quando a Terra não existia ainda, quando a formação da Terra estava começando, lá estava Jesus trabalhando. No processo de cocriar a Terra. 4,5 bilhões de anos atrás. Jesus já era perfeito e Jesus já estava cuidando do lugar onde seria a nossa morada, que é a Terra hoje. Que legal. E por que mesmo após 2000 anos, a humanidade ainda tem tanta dificuldade em viver o Evangelho? É um processo natural. A evolução não dá saltos. É um processo lento. Porque para nós, que somos espíritos inferiores, o tempo é contado dia por dia. Para a espiritualidade superior, é milênios. É diferente. É diferente a contagem. A contagem de tempo de Jesus é diferente da nossa. Jesus olha por milênios. Porque Jesus já vive na eternidade. Jesus já não vive no tempo como nós vivemos. Então, quando Jesus olha para os movimentos que estão acontecendo aqui, ele já está esperando movimentos que vão acontecer daqui a 1000 anos. Então, esse processo de transição que a gente está vivendo por agora, não tem uma data certa para acontecer. Não. Nós não sabemos uma data certa que começou. A gente tenta especular uma data que começou o processo da transformação da Terra. A gente não tem uma data exata. E não terá uma data onde que esse planeta irá se transformar em um mundo de paz, de concórdia, onde a guerra não vai mais existir, onde a fome não vai mais existir. Nós estamos longe ainda de acontecer isso. Só que nós conseguimos já observar grandes transformações. As transformações estão aí. O grande desafio nosso é nós acompanharmos esse processo da transformação. A transformação, ela é sempre de dentro para fora. Exatamente. Nós estamos buscando transformações fora, mas temos que buscar transformação dentro, para me sintonizar com o de bom que está acontecendo na Terra. Está acontecendo grandes coisas boas na Terra, grandes transformações estão acontecendo na Terra.
pelo fato que a maioria, ainda que vive na Terra, são espíritos ainda inferiores, o que dá ibope para nós? Notícias boas? Não é. Não. O filme de Madre Teresa de Calcutá vai dar ibope? Não dá ibope. Não. Dá ibope é aquele filme que está matando, que está roubando, Coisas fúteis. que está levando ao medo. O que consome-nos hoje? O medo. E qual a informação que a mídia quer passar para nós? A informação do medo. Porque o medo, a pessoa, nós seguramos a pessoa através do medo. Então essas informações estão vindo. Mas as informações da transformação não estão acontecendo. A tecnologia hoje, gente. Quando a gente vê a tecnologia hoje, que nós temos hoje, essa inteligência artificial que você vai no PowerPoint, você faz uma palestra, em 5 minutos você organiza uma palestra. Sim. Palestra que eu organizava em uma semana, Estudos, às vezes 2 semanas. Livros. As enciclopédias Barça. E vou pesquisar para fazer, montar um... Nós estamos buscando milagres na transformação. Você sabe que hoje em dia, se você parar para pensar, a gente tem bilhões de recursos e a humanidade está indo, parece que está andando para trás, né? Se você parar para pensar. A maioria, assim, tanta facilidade e é difícil. Porque o conhecimento... Tem algo bem interessante que você falou. Há um grupo de espíritos que está envolvendo a Terra. Esse grupo de espíritos está por milênios tentando nos deixar ainda ligados ainda às sensações animalizadas. As sensações animalizadas. Sim. As sensações do corpo, da carne, o prazer. Esses espíritos se alimentam disso. Eles estão no mundo espiritual. Eles são altamente inteligentes. Estão no mundo espiritual. Então, muitos desses espíritos estão agora encarnados entre nós. E eles querem passar a sensação que nós estamos regredindo. Nossa. Eles querem passar uma sensação de medo que a humanidade está indo para o buraco. Isso não está acontecendo. Isso não é realidade. A humanidade está crescendo. Se nós pegarmos a sociedade de 1960, em que o negro não podia entrar dentro de um ônibus com uma pessoa branca. E hoje nós não temos mais isso. Não, graças a Deus. Nós estamos falando de 1960. Se nós voltarmos muito atrás, vamos voltando, a mulher não tinha alma. A mulher não podia nem votar, né? A mulher não tinha alma. Era não é? O negro não tinha alma. E hoje nós temos os direitos humanos. Então, houve transformação. Está havendo a transformação. O problema é que, nesse momento agora, nós estamos num momento crítico. No momento da grande decisão. Sim. No momento em que Jesus fala que é a separação do joio e do trigo. Nesse momento está a separação do joio e do trigo. E é a hora da verdade. E se você se deixa levar por essas ideias que nós estamos vendo aí, são ideias lindas. Sim, sim. São ideias A propaganda maravilhosas. é perfeita. Mas quando você olha por baixo das ideias, estão as inteligências das trevas. As grandes inteligências das trevas que estão aí para poder segurar a humanidade ainda na animalidade. A gente quer avançar, a gente quer crescer, e eles querem se segurar. E eles estão ao redor da Terra, no mundo espiritual inferior. Os umbrais mais densos. Mas muitos deles estão encarnados, estão tendo a última chance deles aqui entre nós. Se eles não conseguem acompanhar o processo do crescimento da Terra, eles vão ser retirados aqui e vão ser mandados para um planeta que está com a energia parecida com a deles. É por isso essa sensação de desespero agora, porque eles querem levar junto com eles mais pessoas, mais espíritos frágeis, porque Jesus fala isso, né? Nós temos na Terra hoje espíritos frágeis. Pessoas que se deixam levar por ideias muito fáceis. Fica aquele cabo de guerra, né? Exato. Então, nesse momento está havendo grandes transformações. A Terra de Jesus, no momento que Jesus veio até hoje, houve grandes transformações. Houve grandes modificações. Nós evoluímos. O que pode acontecer, a gente pode estagnar. O espírito pode estagnar, nunca voltar para trás. Ele não pode voltar. A sociedade também não. A sociedade vai avançar. Esse processo de crescimento da Terra é como o nascer do Sol. Não se pode deter o nascer do Sol. Não se pode deter a aurora de manhã,
Quando a gente vê aquele sol nascer, não se pode deter. E não se pode deter o processo evolutivo que está acontecendo. Por mais que a gente queira, por mais que a espiritualidade inferior está embutindo na nossa mente que está tudo ruim, que está tudo indo para o buraco, não está indo. Está crescendo. Porque toda casa, quando está suja, a casa está suja, nós precisamos de limpar a casa. Para limpar a casa, tem que ter barulho. A gente tem que tirar o lixo de fora, e é o que está acontecendo agora. A espiritualidade superior, os amigos da vida maior, estão trazendo espíritos mais evoluídos de outras instâncias para que está junto conosco aqui, professores que estão aqui junto conosco aqui, para nos ajudar nesse processo. Não tem evolução sem sofrimento, né? Não adianta. Você fala, não quero sentir dor, não quero sofrer. Você está evoluindo, é aquela coisa, principalmente de dentro para fora, que vem de dentro, você está descobrindo, você está traumas e outras coisas. É como na psicologia também. Exatamente. Você diria que o maior erro das pessoas é admirar Jesus, mas não imitá-lo? De que exemplo? Dê um exemplo assim no dia a dia. Exatamente. Muito bom o ponto. O exemplo máximo que a gente consegue perceber na doutrina espírita é o modelo de homem de bem que nós tivemos no movimento espírita, que é o Chico Xavier. Chico Xavier é o modelo de homem de bem. Jesus é o nosso modelo e guia, ele é o modelo de homem de bem. Ele foi o que melhor interpretou Jesus aqui na Terra para nós, espíritas. Foi Chico Xavier. Ser humano incrível, né? Incrível. Então, quando você olha para Chico, ele carrega duas características principais que o cristão precisa. A caridade e a humildade. São essas duas características. O homem não tinha ego nenhum. Não. Incrível, incrível. A humildade estava ali. Então, essas duas características determinam nós cristãos. Se nós voltarmos atrás, nos primeiros cristãos, quais são as duas características principais deles? Caridade e humildade. Sim. E quando nós chegamos no movimento espírita, às vezes nós esquecemos disso. Porque para trabalhar essas duas virtudes, nós temos que viajar para dentro. Não se pode trabalhar a humildade, não se pode trabalhar a caridade, que é o amor em ação, olhando para fora. E às vezes, nós até confundimos. Nós confundimos caridade com assistencialismo. Às vezes a gente funda a cara no assistencialismo dentro do centro espírita e esquece da caridade. E a caridade começa consigo mesmo. A caridade começa no movimento de você ter amor por si mesmo. Fazer esse processo de adentrar no próprio íntimo e ter contato consigo, fazer perguntas para você mesmo. Gostar de você, se acolher. Quantas pessoas que não se aceitam do jeito que são, da forma como são, da forma como que Deus criou. E nós somos espíritos imperfeitos. Sim. Nós não podemos ser espíritos perfeitos de uma hora para outra. Não. Então nós temos que acolher esse ser imperfeito que está dentro de nós. Isso é ter caridade consigo mesmo. A humildade é aceitar que você é aquilo que você é, imperfeito. Aceitar que você ainda tem limites. Aceitar que você ainda vai cair. Isso é muito bom, meus irmãos. No movimento espírita, quando eu cheguei no movimento espírita, uma das questões que mais mexeu comigo é essa. É que não tem aqui ninguém superior. Todos no centro espírita são doentes. Todos somos doentes. Alguns melhoram um pouquinho e vão ajudar quem está chegando doente. Esse que é o processo do movimento espírita. Isso é humildade. Não é só no espiritismo, né? Todas as igrejas estão cheias de gente doente. Só exatamente. Que poucos têm a capacidade de reconhecer e dar o braço a torcer e eu quero ajuda, eu quero evoluir. Não adianta só, eu quero seguir Jesus. E o que você está fazendo para você? Você já deu o primeiro passo? Né? Jesus curou no sábado, mesmo sendo proibido, porque nunca se prendeu à ortodoxia. No movimento espírita, você acha que ainda existe uma rigidez excessiva, quase hierárquica demais, quando o objetivo é trabalhar para Jesus e fazer o bem, né? Fazer sentido impor limites sobre esse bem pode ser praticado? Sim. Eu acho que o que acontece no movimento espírita, às vezes, nós ímos para os dois extremos. Né? Ou a gente libera tudo, ou a gente desconsidera tudo. Né? Quando se tange num fenômeno da mediunidade, por exemplo. Porque para falar de cura tem que falar de mediunidade. Né? Então, muitas vezes, o que acontece? Nós vamos muito para o lado extremo. O lado extremo de liberar tudo. Tudo é mediunidade.
tudo tem que ser agido, tudo temos que fazer com mediunidade. A busca da mediunidade. Nós temos que convencer as pessoas com a mediunidade. É o extremo e é erro. O outro extremo é nós deixarmos a mediunidade de lado. É nós esquecemos que esse local aqui é um lugar, é um hospital que ajuda. Então nós, com grupos espíritas que também vai para o outro lado só do uso do estudo. Nós vamos aplicar o estudo e esquecemos os doentes que estão chegando no centro espírita. O ideal seria o caminho do meio. O caminho do meio é nós buscarmos os estudos, compreender a doutrina espírita e depois começar a praticar essa doutrina espírita e praticar a mediunidade. Não se pode exercer a mediunidade de cura sem conhecer a doutrina espírita, sem conhecer principalmente o livro dos médiuns. Sim. Tem muitos médios de cura que nunca ouviram falar no livro de médium. Tem grupos espíritas mediúnicos que nunca ouviram falar do livro do médium. Então, esse cuidado que nós temos que ter de ir para o caminho do meio, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho, primeiro, de preparar o médium para poder ir para as reuniões. Preparar o médium de cura para que um dia ele possa exercer a mediunidade de cura no centro espírita. Porque a mediunidade de cura, não sei se você sabe, é uma das mediunidades mais perigosas. Uma das mediunidades mais fáceis do espírito cair. Sim. Muitos espíritos que vieram com a mediunidade de cura caíram porque não tinha ao lado dele pessoas que estudam a doutrina espírita. Uhum. É necessário envolver o médium de cura com pessoas que estudam para poder ajudá-lo, não com pessoas que bajulam. E isso é uma lógica, né? Porque é como você pegar um band-aid e não saber como abrir, de que lado tirar. E se você não sabe como curar, fica complicado a situação. Uhum. E eu só queria falar uma coisa interessante, meu irmão, nessa questão. Na doutrina espírita, nós temos um processo de cura, uma reunião de cura fantástica, que se chama atendimento fraterno, que se chama conheça-te a ti mesmo. O conheça-te a ti mesmo é onde que ocorre as curas mais profundas. Porque o conheça-te a ti mesmo, ele tem um bisturi que corta a alma e vai lá dentro da alma e traz para fora a enfermidade real que você tem. Porque a cura do corpo físico, nós podemos curar o corpo físico hoje, e se eu não faço, se eu não trabalho a cura da alma profundo, a cura física volta, a enfermidade física volta. O conheça-te a ti mesmo é essa cura que traz a cura real. Você mergulha para dentro de você e entende que a causa do seu câncer é o ódio que você sente dentro de você. É a culpa que você sente dentro de você que não foi trabalhada. Sim. E aí provoca o câncer que está na pele. Provoca o câncer que está no estômago. Então, quando você trabalha profundamente o auto-perdão ou o perdão da pessoa que te fez o mal, você cura de dentro para fora. E essa é a cura real. E onde que a gente vai conseguir isso? Dentro do centro espírita, nós podemos conseguir isso. Começar nessa reunião que nós chamamos, o primeiro contato que a gente tem com o espiritismo dentro do centro espírita, o atendimento fraterno. A reunião do conheça-te a ti mesmo. É ali que nós vamos entender que nós não somos vítimas. Sim. Depois de 6 meses que você está na reunião, você entende que você não é vítima. A gente deixa a pessoa ficar por 6 meses vítima no centro. E a pessoa se sente vítima, ela se sente vítima. Depois de 6 meses ela entende, eu não sou vítima. É aquela coisa, né? Da pessoa ter os traumas, ter sofrido várias coisas, várias atrocidades, né, psicológicas, e você saber, ou você senta no meio-fio e fica chorando, ou você levanta a cabeça, dá a volta por cima. Muito bom. E vai seguir a tua vida, entendeu? Ótimo. Não é o que fizeram com você, é o que você faz do que fizeram com você. Muito bom. Né? Kardec defendia existência de vários centros espíritas, mas hoje muitos valorizam mais os grandes, enquanto os novos às vezes são vistos como ameaça, né? Na sua visão, isso fortalece ou enfraquece o movimento espírita? O que você acha? Hoje nós estamos passando uma fase muito difícil no movimento espírita. Muito difícil. Porque muitas pessoas que estão abrindo o centro espírita estão abrindo o centro espírita sem o conhecimento espírita. Isso é que é o grande desafio, né, para as federações. Porque quando você abre um centro espírita sem ter o conhecimento espírita, você pode trazer para dentro do centro espírita coisas que não tem nada a ver com o espiritismo. Isso que é o grande desafio. Né? Só que eu acho que no futuro, né, principalmente as nossas federações aqui estão trabalhando bastante nisso, de socorrer esses grupos que estão surgindo. De ajudar, de propor ajuda para esses grupos que estão surgindo.
O nosso grupo tem 2 anos. E você é uma dessas pessoas. 2 anos que o nosso grupo... Eu acho incrível esse trabalho que você faz. Vai fazer 3 anos agora o nosso grupo que foi fundado. Nós fomos acolhidos pela Federação Espírita aqui dos Estados Unidos. Acolhidos, muito bem acolhidos. Ofereceram ajuda. Então, esse trabalho está sendo feito, mas é um trabalho de formiguinha. É um trabalho muito lento. Sim. Que nós temos que conscientizar de coração a coração, de pessoa a pessoa, dentro do movimento espírita. E nós só podemos fazer isso quando nós começarmos a estudar mais Kardec. Kardec está sendo esquecido dentro do movimento espírita. Então a gente tem um movimento espírita sem Kardec. E não pode ter um movimento espírita sem Allan Kardec. Então, se nós temos... Desculpa é como você falar da Bíblia e esquecer de Jesus. Esquecer de Jesus. Então, se você é judeu, você tem que ir para o Velho Testamento. Né? Se você é muçulmano, você vai para o Corão. Se nós somos espíritas, é Kardec, é o Livro dos Espíritos. Principalmente no Livro dos Espíritos, nós temos pessoas no movimento espírita que nunca leram o Livro dos Espíritos. E vão dizer que o Livro dos Espíritos é muito difícil a primeira parte. Pula para a terceira parte. A terceira parte qualquer um pode ler. Começa pela terceira parte, é assim que eu falo. Porque o Livro dos Espíritos ele não está falando ali que tem que ser lido da primeira parte. Não, ali são 4 livros em um. Então, nós podemos ler a terceira parte, começar pela terceira parte, que vai falar sobre a moralidade, vai falar sobre o ser humano, o espírito, o que a gente tem que fazer para poder evoluir. É ali que está na terceira parte. Né? Então, nós precisamos, com urgência, o movimento espírita, voltar para Kardec. Voltar para os estudos. Os estudos do Centro Espírita, às vezes, tem 4, 5 pessoas. As palestras têm 60 pessoas. 50 pessoas. Entra na pergunta anterior. Exato. Se você não buscar, você não vai estar apto para abrir um centro, para saber, desenvolver e tudo. Principalmente passar para as pessoas. Né? Exato. Ensinamentos centrais de Jesus. Qual ensinamento de Jesus você considera o mais transformador da alma humana? A humildade. Porque o nosso maior problema... O Livro dos Espíritos... O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer para a gente que as 2 chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Essas 2 chagas. E o único jeito para poder conter essas 2 chagas que estão dentro de nós, é a humildade e a caridade. Para mim, a humildade, ela está acima de tudo. Para mim, Jesus trouxe isso. Jesus ensinou isso. Qual o maior de todos? Aqueles que se fazem servo um do outro. Tem uma passagem de Jesus bem interessante. Jesus chama os discípulos e os discípulos sentam e manda todo mundo tirar os sapatos e ele vai lavar o pé de todo mundo. Quando ele começa a lavar o pé das pessoas, Pedro fala assim, não, meu pé você não lava não. Aquilo não era humildade, era falsa modéstia. Não, você não vai lavar meu pé, é orgulho. Porque se Jesus lavar meu pé, eu vou ter que lavar o pé do outro. Naquela época, as únicas pessoas que lavavam os pés dos outros eram as mulheres, que eram consideradas escravas. As mulheres pertenciam aos homens, aos maridos. As filhas pertenciam aos pais. E os escravos, que você podia comprar escravos, depois das guerras, os povos que perdiam passavam a ser escravos dos povos que ganhavam a guerra. Então, eram considerados escravos. Servo, a palavra servo na época era uma palavra considerada como escravo, ser chamado de escravo. Ser chamado de escravo naquela época era a pior coisa para alguém. Ninguém queria ser chamado de escravo. E Jesus pega e coloca a bacia e começa a lavar os pés de todo mundo. O que Jesus estava falando? Que nós devemos ser servos um do outro. Sim. E você falou de Pedro, trazendo para hoje as pessoas que têm orgulho disso e daquilo, e principalmente para buscar Jesus. Você volta lá atrás, o exemplo Pedro, entendeu? Você não vai lavar meu pé, porque senão eu vou ter que lavar o pé dos outros. Traz para hoje. Exatamente. Então, ninguém é perfeito. Jesus quer todo mundo e olha como um ser em potencial. Os discípulos, o que eram? A maioria, tudo cru. Então, no dia a dia, os ensinamentos transformaram nos discípulos, né? Mas ele viu como vê a humanidade hoje. Você, todos em potencial. Olha, você falou algo bem interessante. Jesus não tem religião. Não. O cristianismo, os primeiros cristãos eram chamados de homens do caminho.
Eles não eram chamados de cristãos. Logo depois, Lucas é que teve a ideia de chamar os homens do caminho, que era um nome muito feio, homens do caminho, né? Colocar, se nós seguimos o Cristo, nós somos cristãos. E aí surgiu a palavra cristão. Não é? A partir de Lucas, essa informação está no livro Paulo Estevão. Lá a gente vai encontrar essa informação falando que foi o Lucas que teve essa ideia de colocar o nome cristãos naqueles que seguiam Jesus. Mais uma que eu aprendi hoje. E o que é interessante, o que é interessante é que todos os homens que vieram aqui para a Terra para poder trazer as grandes religiões, eles são discípulos de Jesus. Todos eles são discípulos de Jesus. E todos eles traziam essa característica da humildade. Toda a história que a gente vê, em todas as áreas, eles vieram a comando de Jesus. Então, todas as religiões que foram surgindo, os nomes tão pouco importam. Mas todas elas, Buda era discípulo de Jesus, Lao Tse era discípulo de Jesus. Shiva. Todos eram discípulos de Jesus. E aí, quando hoje nós observamos os discípulos modernos de Jesus, né, que vieram, que passaram por aqui, Madre Teresa de Calcutá tinha religião? Gente, não tinha. Não. Fazer o bem. A religião deles A religião dela era o bem. fazer o bem. Era a humildade. Irmã Dulce, ela tinha religião? O ser humano. Tinha, era o ser humano. Chico Xavier não tinha religião. Não. Chico É Xavier... engraçado que todo mundo ia atrás do Chico, né? Era macumbeiro, era evangélico, era todo mundo queria ou uma mensagem, uma ajuda, né? Das cartas. É incrível como foi o homem. Amar o próximo como a si mesmo parece simples, mas é muito exigente, certo? Onde normalmente falhamos nesse ponto? De esquecer de amar nós mesmos. O amor próprio. O grande, nós esquecemos da frase de Jesus, amar o próximo, amar a Deus. Qual o mandamento maior? Pergunta ele. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse a si mesmo a gente esquece. Joana de Anjos, então, desenvolve um trabalho fantástico em torno disso. Ela fala assim, se eu não consigo amar a mim mesmo, eu não consigo amar meu próximo. Se eu não consigo amar o meu próximo, eu não consigo amar a Deus. Então, ela inverte o processo. A gente quer amar a Deus sem amar o próximo. A gente quer amar o próximo sem amar nós mesmos. Você não alimenta alguém se você não se alimenta. Você não vai ter força para alimentar esse alguém. Exatamente. E conhecimento. Exato. Aí que está o grande erro nosso, muitas vezes. A gente quer dedicar nossa vida a alguém para que esse alguém me dê algo que está dentro de mim. E aí, quanto mais eu dou para essa pessoa, mais ela vai exigindo a pessoa que está aqui na minha frente, porque ela não tem maturidade psicológica para me dar aquilo que eu quero. Sim. E outra coisa, isso que eu estou buscando na pessoa está dentro de mim. Então, quando nós começamos no nosso grupo, nós temos uma reunião que é falando com a alma todas as quartas-feiras. A primeira coisa que a gente fala com a pessoa é o seguinte: você é a pessoa mais importante do universo para você mesmo. O seu esposo não pode ser mais importante que você. O seu filho não pode ser mais importante que você. A sua mãe não pode ser mais importante que você. O seu pai não pode ser mais importante que você. O centro espírita não pode ser mais importante do que você. Sim, a pessoa me olha e diz, mas como assim? Então você quer... É um curso para ser egoísta? Não é um curso para ser egoísta. É um curso para amor próprio. Amor próprio. Se você não consegue estender o amor dentro de você, você não consegue estender para ninguém. Você falou uma coisa incrível. A gente busca nas pessoas, a gente quer transformar as pessoas em alguém que traga o que a gente já tem. O amor próprio. Eu costumo usar um exemplo bem prático para a gente poder entender isso. Imagina que você está num deserto e você está morrendo de sede e você tem um telefone e você liga para fulano, bebe água para mim aí que eu vou para matar minha sede aqui. Como? Aí a pessoa tá lá, fala, eu vou beber agora. Tá sentindo a água? Tá sentindo? Não tô sentindo, mas bebe mais. É assim que a gente faz com o processo do amor. Nós estamos no deserto da vida, querendo que alguém beba a água viva que Jesus deu à samaritana, que é o amor, o alto amor. Aquela mulher que encontrou com Jesus, ela não tinha alto amor. Ela falou que conviveu com vários homens. Ela teve vários relacionamentos e ela estava buscando o amor naqueles relacionamentos. Ela estava buscando o amor fora. E o amor não está fora, o amor está dentro de nós. O amor dentro de nós é uma luz. Joana de Anjos chama que é o médico da alma. Nós temos um médico lá dentro interno.
Esse médico interno é o auto-amor. Quando nós nos auto-amamos, que é um processo lento de penetrar para dentro de nós mesmos, silenciar e viajar para dentro, se acolher, se aceitar como você é, se autovalorizar. Não valorize as pessoas mais do que você, porque um dia você vai decepcionar. A grande decepção dos pais é porque chega no momento que surge a ingratidão. A ingratidão surge porque a gente está doando, esperando algo. Sim. Quando nós nos auto-amamos, não há ingratidão. Não. Jesus não sentiu ingratidão. Gandhi nunca sentiu ingratidão. Porque se amava, se conhecia, sabia. Chico Xavier nunca sentiu a ingratidão. Madre Teresa de Calcutá nunca sentiu ingratidão. Sabia o que eles queriam. Sabia onde que eles estavam. Sabia onde que estava o poço que ele podia buscar água. O poço de Sicá que está dentro de nós. Aquele poço onde que aquela mulher tirou a água está dentro de nós. É o alto amor. Está dentro de nós. Tudo está fora. Tudo que está fora é passageiro. As pessoas que convivem conosco é passageiro. Elas vão desencarnar. Elas vão desaparecer e passa tão rápido. A única coisa que fica contigo é você. É você, e você, e você. Eu costumo dizer, a gente fica tão preocupado com o que as pessoas vão achar da gente, que vão falar. Se você soubesse o quão rápido eles vão esquecer a gente quando a gente se for. Aí você fala assim, o pai e a mãe é eterno. Sim, o pai e a mãe é eterno. Você fica com ele na memória, mas você não fica com o mesmo sofrimento. Amigos, queridos, namorada, esposa, tudo, a gente esquece. Fica na memória boas recordações de quem viveu com a gente. Agora, quem não conviveu como o pai e a mãe, você esquece. Não adianta. Manuel, uma pergunta da casa. Você, o que te faz gostar tanto do Seara assim do bem, do Seara do Bem? O que te motiva a vir até a nossa casa? Existe algo aqui que te chama especialmente a atenção e te toca assim de forma diferente? Você é um cara assim tão querido pela gente, pela casa, por onde passa aqui, todo mundo, o Manuel chegou. É porque essa casa é a minha quarta casa. Porque eu tenho várias casas aqui. Que legal. Então essa casa ela é especial. Ela ajuda muitas pessoas. Isso é verdade. Ela tem um jeito especial de trabalhar com as pessoas. De trabalhar com as pessoas que chegam aqui precisando de assistência, precisando de ajuda. Então quando eu chego aqui eu me sinto em casa. Eu sinto que aqui a espiritualidade superior trabalha muito forte. Eu sinto que a espiritualidade superior está dando a água viva que Jesus fala que ele tinha. Jesus fala que quando a gente bebesse dessa água viva, nunca mais a gente teria sede. E aqui é um poço de Sicá, no meio aqui de Newark, que assiste muitas pessoas. O interessante dessa casa é que tem muitas pessoas que vêm aqui e não se tornam espíritas, continuam sendo católicas, continuam sendo protestantes, ateu, atoas, continuam do mesmo jeito, mas continuam vindo aqui. Recebe e vai embora e volta. É isso que é a função da casa espírita. Como a casa do caminho da época. Sim. Dos primeiros cristãos. Eu tenho uma reflexão para falar, mas antes disso eu queria que você pudesse deixar uma única mensagem de Jesus para quem está nos assistindo e sofrendo hoje. O que você deixaria? Esperança. Não perca a esperança. Busque um grupo para te apoiar. Busque uma religião, busque uma igreja, busque um templo judeu, o que for, busque uma casa espírita em qualquer local. Ouça Deus. Um lugar onde a gente vai ouvir sobre Deus. Um lugar onde que vai sentir a presença de Deus mais forte. Deus está em tudo, a gente sabe que está. Mas quando a gente entra em comunhão juntos, nós sentimos a presença de Deus maior. Então são nesses locais, dentro desses locais, que nós vamos dissolvendo o medo, a ansiedade que está nos consumindo nesse momento. Jesus está contigo. Não tenha medo. Não deixe a ansiedade te consumir. Jesus olha por todos nós. Busque-o através da oração. E nesse caso, para quem está começando agora a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, por onde você recomenda iniciar? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, capítulo 5 do É esse capítulo que me fez transformar. Bem-aventurados os aflitos. É ali que você vai entender que você não é vítima.
O grande desafio nosso quando nós chegamos no centro espírita é sair da posição de vítima. E aquele capítulo te tira da posição de vítima. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Que joia. Bom, chegamos ao final desse nosso encontro maravilhoso com esse cara incrível, Manuel Gama. Mas não posso deixar de dizer essa reflexão. Falar de Jesus é sempre lembrar que o Evangelho não foi feito apenas para ser lido, mas vivido. Cada ensinamento, cada palavra, cada exemplo deixado por ele, nos convida a olhar menos para fora e mais para dentro, transformar orgulho em humildade, julgamento em compreensão e dor em aprendizado, exatamente como o Manuel falou. Que possamos sair desse episódio com menos respostas prontas e mais disposição para amar, perdoar e servir. Manuel, meu muito obrigado pela sua presença, pelas reflexões de luz e que você compartilhou conosco hoje. E a você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leve Jesus para a sua rotina, para as suas escolhas, para seus relacionamentos, porque o Evangelho começa no coração, mas se revela nas atitudes. Até o próximo episódio, que a paz de Cristo estejam com todos nós. Beijo no coração.